Olá, você está assistindo a mais um vídeo do canal Pesadelos Reais. Nesse vídeo, você vai ouvir relatos macabros por 30 minutos. Recomendo usar fones de ouvido se possível. Assim você vai imergir muito mais na história. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora se prepare, porque vamos começar. Compartilho minha terrível experiência durante umas férias que tive junto de minha família. Meu nome é Cláudia e isso aconteceu há pouco mais de um ano, quando meu marido, meus 2 filhos adolescentes e eu fomos passar o outono no Canadá. Estávamos muito entusiasmados, pois havíamos planejado essa viagem com um ano de antecedência. Eu contava os dias para a data em que iríamos conhecer aquele belo país. Não ficamos em hotel, decidimos alugar um Airbnb. Era mais confortável e também mais econômico. Era um apartamento que estava em uma zona com muita construção ao redor. Não tínhamos vizinhos e todos os outros apartamentos ainda estavam em construção, alguns quase terminando. Parecia que seria uma nova área de apartamentos. Atrás havia apenas uma floresta muito bonita, por sinal, graças às folhas de outono, de cores quentes, que caíam das árvores. A senhora que nos alugou o apartamento era uma mulher latina que dizia, em seu perfil no aplicativo, que vivia naquele país há mais de 15 anos. Ela falava inglês, francês, português e espanhol, e devo dizer que foi muito amável comigo o tempo todo antes da viagem. Ela respondeu todas as minhas dúvidas e me fez saber que poderia nos ajudar com o que precisássemos estando lá. Finalmente chegou o dia. Chegamos àquele lindo país. Para falar a verdade, passamos o dia inteiro fora, no carro que alugamos, e chegamos ao apartamento por volta das 11 da noite. Ela me havia enviado uma mensagem antes, às 3 da tarde, que era a hora em que poderíamos entrar no lugar, a hora do check-in. Mas eu não vi a mensagem, pois passamos o dia conhecendo a cidade, e não olhei as mensagens de ninguém. Nesta mensagem, ela nos dava as boas-vindas, seguida da lista de regras da casa e instruções. No final, ela deixou uma mensagem dizendo que sua filha morava no porão daquele apartamento. Abro parênteses para dizer que, no Canadá, é comum que as pessoas morem no porão e tenham sua própria entrada. Ela me disse para não me preocupar, que nunca nos encontraríamos com ela, pois tinha sua própria entrada, mas queria nos avisar para que não nos assustássemos se ouvíssemos barulhos na parte de baixo. Não tive problemas com isso, pois não me senti em perigo, embora tenha achado que não estava certo não especificar isso no anúncio do aplicativo e só me avisar quando já tínhamos chegado. Mas enfim, não deixaria que isso arruinasse nossas férias. Então só respondi agradecendo pelo aviso. Estávamos muito cansados, então meu marido e eu ficamos no quarto principal e meus filhos no quarto ao lado. São 2 adolescentes que na época tinham 12 e 14 anos. Lembro que adormeci quase imediatamente. O voo e a caminhada do dia me deixaram completamente exausta. Só acordei por volta das 3 da madrugada com os barulhos que vinham da parte de baixo, do porão. Parecia que estavam arrastando uma cadeira ou algo assim. O som era muito alto. Também se ouvia alguém caminhando. Eram passos sobre o piso de madeira. Achei estranho pela hora que era. Não achei certo fazer tanto barulho àquela hora, sabendo que havia hóspedes na casa. Achei um pouco incômodo, mas tentei dormir, pois os ruídos não paravam. Passou cerca de 1 hora até que finalmente cessaram e eu consegui dormir. No dia seguinte, a primeira coisa que meus filhos me disseram quando saí do quarto foi se eu não tinha ouvido os ruídos da noite. Respondi que sim, que tinham me acordado. Meu marido riu dizendo que não tinha ouvido nada, que estava dormindo profundamente. Chateada com isso, pedi que ele me deixasse enviar uma mensagem para a dona do apartamento para comentar sobre o ocorrido. E talvez ela pudesse falar com a filha, para que não fizesse tanto barulho à noite, pois nos havia acordado. Meu marido, que é muito tímido e na dele, não gosta de conflitos. Ele me pediu para não dizer nada, mas mesmo assim mandei a mensagem. Saímos e passamos o dia todo como turistas. Pela manhã, enquanto estávamos em uma cafeteria, nos protegendo um pouco do frio, a dona respondeu minha mensagem, pedindo desculpas pelo ocorrido na noite anterior. Ela disse algo que achei muito estranho. Escreveu que, às vezes, sua filha não gostava que houvesse mais gente na casa, mas reiterou que falaria com ela para que não voltasse a acontecer.
Eu não sabia se agradecia ou o que responder a isso, pois se ela não gostava, por que morava lá? Ou por que a senhora alugava o lugar? Isso foi o que me veio à mente. Mas enfim, continuei com meu dia e não deixei que nada arruinasse a viagem. Chegamos ao condomínio muito tarde, quase meia-noite. Meus filhos foram direto dormir. Meu marido e eu ficamos um tempo na sala, bebendo um vinho que compramos numa loja local. Estávamos conversando quando, de repente, começaram novamente os ruídos muito intensos no porão. Desta vez pareciam batidas. Algo muito estranho. Parecia que estavam batendo na parede ou no chão. Já não sabia dizer. Meu marido e eu ficamos em silêncio, pois não eram barulhos normais de alguém que simplesmente caminha pela casa ou arrasta uma cadeira. Então mandei outra mensagem para a dona, imediatamente para informá-la, mas ela não respondeu. Meu marido me perguntou se deveria descer e escutar diretamente, com o ouvido na porta. Talvez a mulher que morava lá precisasse de ajuda ou algo assim. Disse que sim, mas que o acompanharia, pois não queria deixá-lo sozinho. Descemos para uma sala que ainda fazia parte da nossa estadia, mas estava muito escura. Passando essa sala, havia um pequeno corredor onde, ao final, estava a porta. Meu marido tentou acender a luz daquela sala, mas não funcionou. Então, liguei a lanterna do meu celular e ele fez o mesmo. Vou destacar que os ruídos continuavam. Quando finalmente chegamos à porta, vimos que, lá embaixo, a luz estava apagada. A mulher estava na completa escuridão. Meu marido bateu na porta, dizendo que éramos os hóspedes de sua mãe, e perguntou se ela estava bem, mas ninguém respondeu. Os ruídos cessaram no segundo em que ele terminou de falar. Ficamos em completo silêncio e a situação ficou muito tensa. Eu já não queria estar lá. Senti uma vibração muito estranha e só queria subir. Meu marido insistiu novamente, mas não houve resposta. Então disse para subirmos e foi o que fizemos. Mandei outra mensagem para a dona, mas ela não respondeu. Então decidi ligar para o número que ela me havia dado. Ela me pediu desculpas por não responder, dizendo que já estava dormindo. Pedi perdão por tê-la acordado, mas precisava informá-la sobre o que tínhamos ouvido, pois estávamos preocupados com sua filha. Ela respondeu com uma risada um tanto estranha, um pouco nervosa. Algo anormal para uma mãe ao ouvir que sua filha poderia estar em perigo. E apenas disse: "Já lhes disse para não se preocuparem. Ela é assim. Tem dificuldade em se adaptar a novas pessoas, só isso." A verdade é que não sabia o que responder. Foi uma resposta tão anormal. Apenas disse: "Tudo bem." E pedi mais uma vez desculpas por tê-la acordado. Depois disso, ela se despediu e desligou o telefone. Meu marido e eu não tínhamos ideia do que estava acontecendo, mas decidimos ir dormir, pois havia sido um dia muito longo. Naquela mesma noite, por volta das 4 da manhã, um dos meus filhos entrou no nosso quarto assustado. Ele nos acordou dizendo que havia visto uma mulher na porta de seu quarto. Não dava para ver quem era, pois estava escuro, mas ela tinha cabelos longos e era muito branca, e isso o assustou bastante. Era meu filho mais novo e ele quase sempre tinha pesadelos. Então, meu marido e eu não levamos muito a sério o que ele dizia. Seu pai saiu rapidamente para verificar se estava tudo em ordem e não encontrou ninguém. Meu outro filho estava dormindo tranquilamente. A única coisa que fizemos foi tranquilizar nosso filho, dizendo que foi outro pesadelo, mas que tudo estava bem. Ele jurava que não foi um pesadelo. Ele tinha ouvido a porta se abrir rangendo, e quando ela se abriu completamente, viu aquela mulher parada. Ele disse que ficou muito assustado e decidiu não se mover nem fazer nada. A mulher ficou por um tempo olhando para ele e depois foi embora lentamente. Fiquei preocupada, pois ele falava com muita certeza, muito seguro do que dizia, e estava assustado. Naquela noite, ele ficou conosco e eu o abracei até que adormeceu. No dia seguinte, meu filho mais novo não parava de falar sobre o que tinha visto na noite anterior. Meu filho mais velho zombava dele, chamando-o de medroso e outras coisas, mas eu o repreendi. Também falei com meu filho mais novo para que parasse de falar sobre isso e aproveitasse a viagem. Mas agora sei que estava errada. A noite caiu e voltamos àquele lugar. Desta vez chegamos mais cedo. Eu me sentia mal naquele dia, com dor de estômago, provavelmente por algo que comi. Então fui dormir assim que tomei banho. Meu marido ficou com meus filhos na sala, assistindo a uma série,
Mas depois veio para o quarto e me disse que nossos filhos ficaram vendo TV na sala por mais um tempo. Não passou nem uma hora quando meu filho mais novo veio correndo para o nosso quarto novamente, dizendo que precisávamos ir com ele, que seu irmão mais velho estava no porão e que haviam descoberto algo. Imediatamente colocamos os chinelos e descemos correndo. Ligamos as lanternas dos celulares e chamamos pelo nosso filho mais velho em voz baixa, pois não o víamos. Meu outro filho nos disse que seu irmão estava atrás da porta do porão. Meu marido a abriu imediatamente e lá estava meu filho, parado em frente a algo que parecia um altar, onde havia apenas uma vela acesa. Naquele grande cômodo não havia nada, nenhum móvel nem luz, apenas aquele altar. Ao nos aproximarmos, vimos uma urna, e ao abri-la vimos que eram cinzas. No topo do altar havia uma foto de uma jovem com longos cabelos lisos e pretos, e ao redor havia muitas cruzes e santos. Meu filho mais novo apontou para a foto e disse que aquela era a mulher que ele viu na porta do seu quarto na noite anterior. Um calafrio percorreu todo o meu corpo. Peguei meus 2 filhos pela mão e saí daquele lugar imediatamente. Era evidente que ninguém vivia ali, e também era óbvio que aquelas cinzas pertenciam à mulher da foto, que depois descobrimos ser a filha da dona, que havia falecido há algum tempo. Soube disso porque naquela mesma noite liguei para a dona, pedindo uma explicação, enquanto meu marido e meus filhos faziam as malas para sairmos de lá. Ela me atendeu com uma voz triste e depois começou a chorar, dizendo que sua filha morava ali, que não podia tirá-la do que foi seu quarto por anos. Por isso colocou suas cinzas lá e ela se manifestava à noite. Por isso se ouviam ruídos. Ela disse isso de forma tão normal que percebi que não estava bem mentalmente. Foi assustador falar com ela. Meu erro foi ter alugado um lugar sem nenhuma avaliação, me deixando levar pela imagem de uma senhora simpática. Nunca imaginei que algo assim pudesse nos acontecer. Coloquei minha reclamação na plataforma e eles desativaram a conta daquela mulher, além de me reembolsarem pelas noites que não ficamos lá, pois eu tinha alugado por uma semana inteira. Dormimos 3 noites ao lado de Deus sabe lá o quê, junto às cinzas de uma mulher que não conhecíamos e que se manifestou para meu filho mais novo. Tudo aquilo foi um pesadelo. Parecia um filme de terror e posso dizer que arruinou nossa viagem dos sonhos. Fomos para um hotel pelo resto das férias, mas meus filhos estavam muito assustados e, para ser sincera, eu também. Com isso, já não foi a mesma coisa depois desse acontecimento e queríamos voltar para casa. E bem, essa foi nossa terrível experiência. Espero que ninguém mais passe por algo parecido. O seguinte aconteceu em meados dos anos 90. Embora eu fosse uma criança de 10 anos, lembro-me muito bem do que aconteceu. É algo que, por mais estranho que pareça, não aconteceu só comigo. Mãe, ontem à noite ouvi isso de novo no quintal. Foram as palavras que meu irmão disse à minha mãe, que conseguia ouvir enquanto me preparava para descer as escadas. Eu já lhe disse que quando você ouvir isso, comece a orar. Minha mãe respondeu, e depois ficou em silêncio quando ouviu meus passos descendo para a sala. Fui sentar em uma das poltronas, ficando bem na frente deles. Eles me olharam atentamente. Não sei se pensaram que ouvi o que diziam, mas minha mãe quebrou o silêncio com a pergunta típica de todas as manhãs. Você já vai tomar café da manhã? E claro, fingi não ouvir nada e respondi que sim. Terminei meu café da manhã e comecei a pensar no que meu irmão ouviu no quintal. Pensei nisso enquanto tomava um café, que gostei sobretudo porque era uma manhã ligeiramente fria, cheia de névoa, pouco comum no mês de setembro. Continuei meu dia normalmente, até esqueci daquela conversa entre minha mãe e meu irmão. Talvez não fosse mais tão relevante para mim, isto é, até que se passaram 2 dias, quando à noite acordei com um murmúrio que entrou no meu sono. Não entendi bem, mas tive a impressão de que alguém estava orando. Abri os olhos. Não foi um sonho. A voz estava lá. Ao acordar totalmente, percebi que o som vinha da cama do meu irmão. Alessandro, você está rezando? Eu perguntei baixinho. Ele fez uma pausa, deixando apenas o som das árvores e o vento forte que soprava lá fora. Meu irmão me respondeu. Sim, não consigo dormir. Ele disse isso com uma voz que parecia nervosa e quase à beira do choro.
Pedi a ele que me contasse o que estava acontecendo. Me lembrei do que ele havia contado à minha mãe e contei a ele que o ouvi a conversa deles naquela manhã. Ele ficou calado e não disse nada. Eu já estava um pouco chateado porque ele não estava falando a verdade para mim. Bem, o que você quiser. Se não quer me contar, não me conte. Boa noite, até amanhã. Deitei-me e me cobri com o cobertor. Alguns uivos. Eu ouvi alguns uivos. Ele me disse com uma voz ainda mais trêmula. Imediatamente me descobri e me levantei, sentando na cama. Olhando, pude perceber na escuridão que ele segurava um crucifixo nas mãos. Eu perguntei, como assim? Ele me respondeu, mas não parecem de cachorros, já ouvi diversas vezes. É como se estivesse de passagem, porque depois se afasta. Ele continuou. E então, eu não pude responder nada. Eu apenas perguntei se era por isso que ele estava acordado, se ele os tinha ouvido naquela noite. Ele me disse que não, que apenas acordou por acaso. Ficamos acordados por mais algum tempo, até que seu ronco me disse que ele já havia adormecido. Fiquei pensando no que ele disse, mas o sono também me dominou. A manhã seguinte foi normal. Fui para a escola, estudei, brinquei e depois voltei para casa. À tarde, meu pai me levou para cortar o cabelo em um salão de cabeleireiro de um velho que sempre íamos. Enquanto ele cortava o meu cabelo, fui entre as revistas e jornais que o homem tinha sobre uma mesinha. Encontrei um daqueles tabloides feios que não tem censura. Nele havia uma foto do que parecia ser um corpo e uma manchete que dizia: pessoa atacada novamente. Comecei a ler. A nota dizia que algo, como um motorista de táxi, foi encontrado morto em um bairro. Sua garganta havia sido cortada e seu estômago aberto. Faltavam órgãos e havia as marcas de arranhões. Foi muito chocante para mim ler isso. Tanto que fiquei chocado, até que meu pai tirou o jornal de mim e me disse para não ler aquele tipo de coisa novamente, senão ele iria me bater. Depois disso, passei o dia lembrando da foto, do texto, daquela maldita foto que não saía da minha cabeça. E foi assim que pensei que o que matou o homem era o que meu irmão estava ouvindo, já que morávamos no mesmo lugar. Claro que não contei a ele. Não queria assustá-lo mais do que ele já estava. Então a noite chegou. Meu irmão e eu ficamos conversando um pouco no quarto, como quase sempre, até que ele me mandou apagar a luz. Perguntei-lhe se ele tinha certeza. Ele disse que sim, porque não queria chamar a atenção do que quer que estivesse lá fora. Não quis contradizê-lo porque, em parte, acho que era lógico no pensamento dele, e apaguei a luz. Dissemos boa noite e não demoramos tanto para adormecer. Até que não sei bem quanto tempo havia passado ou que horas eram, mas agora era a minha vez de ouvir esse som. Me acordou. Era o uivo que Alessandro mencionou. E é claro que não eram uivos de cachorro, porque eu sabia distingui-los. Eram fortes e chegavam a arder os ouvidos. Eles eram semelhantes aos uivos dos filmes. Fiquei imóvel, algo semelhante à paralisia do sono. Eu não conseguia pronunciar uma única palavra, embora isso pudesse ser ouvido no final da rua. O pior não foi isso, pois os uivos começaram a ser ouvidos cada vez mais perto. Mas não na frente da casa, não. Mas no quintal da parte de trás, e a janela do nosso quarto dava para essa parte. Então, isso reafirmou ainda mais que não poderia ser um cachorro, já que eles não entravam no quintal de trás. Até que ele uivou em direção à minha casa. Eu o ouvia como se ele estivesse em cima de mim. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Nenhum som foi ouvido. Foram segundos que pareceram eternos. Aos poucos, sem ouvir mais nada, comecei a me acalmar. Acho que já estava recuperando a mobilidade quando um barulho alto me assustou. Era como se algo pesado tivesse caído no chão. Fiquei muito surpreso, porque minha casa tem pouco mais de 6 metros de altura. O que quer que estivesse lá fora, deu um salto enorme e fora da realidade. Foi a primeira coisa que pensei, e a paralisia voltou. Até senti falta de ar, pois ouvi algo andando, como se mastigava, como cheirava. De repente, um reflexo de luz entrando pela minha janela iluminou um pouco, através da cortina, seguido por algumas vozes. Eram alguns dos vizinhos do fundo, como se soubessem que havia sido descoberto. O ouvi correr, e então uma das vozes disse: "Lá, você viu?" Ouviu-se algo saltando entre as coisas que as pessoas guardavam em seus quintais. Eu consegui me mover rapidamente.
Fui para o quarto dos meus pais sem me importar com nada e fui para a cama deles. Só então consegui dormir. De manhã, meus pais, surpresos, me perguntaram por que eu estava ali. No começo, eu não sabia o que dizer, mas acabei contando a verdade. Meu pai sempre foi cético em relação a esses assuntos. Então, como sempre, ele não disse nada. Ele até quis sorrir e interpretar isso como uma brincadeira. Mas minha mãe me disse que ela acreditava em mim. Ela já tinha ouvido muitos boatos de que havia algo vagando de noite. Eu não sonhei. Ela também acreditou no meu irmão e que tudo ia ficar bem. À tarde, ela chegou com uma das tias do meu pai. Colocaram cruzes nas portas e nas janelas e borrifaram água benta em cada uma delas. Elas também oraram, pois minha mãe acreditava muito em tudo que era espiritual. Tudo isso me deixou um pouco mais tranquilo, pois na minha idade eu associava monstros ao mal, acreditando que com isso estaria seguro. A partir daquela noite, meus pais e meus irmãos dormiram no quarto deles, com tudo fechado, inclusive a varanda. Embora meu pai não tenha ficado totalmente feliz com isso, na segunda noite, aqueles uivos voltaram a ser ouvidos, mas agora mais ao longe. Minha mãe saiu da cama e deitou-se conosco no tapete do chão. Só senti como ela nos abraçou. Como tapou nossos ouvidos, dessa vez não conseguimos mais dormir. Apenas ficamos em silêncio até amanhecer. Senti-la perto era assustador. Parecia que realmente tinha algo querendo nos fazer mal. De manhã, nos preparamos para ir para uma escola. Normais como sempre, mas bastante cansados por não termos dormido. Naquele dia, minha professora não foi à aula. Então tivemos muito tempo livre. Nos reunimos com vários colegas para conversar. E um deles disse que queria nos contar alguma coisa. Mas só se prometêssemos não zombar dele, não dizer nada. Nós respondemos que sim, e então ele disse: "Ontem meu pai sofreu um acidente. Ele bateu o carro em uma árvore. Ele disse que estava levando 3 pessoas para casa quando, de repente, uma coisa enorme foi atirada contra o carro, fazendo-o bater em uma das árvores na beira da pista. Ele disse que bateu na coisa que o atravessou, mas depois se levantou. Era algo entre uma mulher e um cachorro. Aquela coisa correu para o mato ao lado e se perdeu na escuridão. Enquanto meu amigo contava isso, outro o interrompeu. Ele disse que, há algumas noites, ouvia-se os uivos de algo que andava pela sua rua, uivando e arranhando paredes e portões, tentando entrar. Eu ia contar o que aconteceu comigo, mas não contei. Um dia depois, passou um homem que vendia jornais para a turma da nossa rua. Quando alguma tragédia ocorria no bairro, foi encontrado um morador morto, brutalmente assassinado, da mesma forma que a pessoa que eu li no cabeleireiro. Por fim, acabaram colocando a culpa no tráfico de drogas, assim como a primeira morte. Minha história termina assim, porque por mais incrível que pareça, nunca mais foi ouvido esse animal ou mulher-lobo. Meu irmão continuou com medo por anos, até que acabou se esquecendo. Eu sei que poderia ser muito bem o tráfico matando essa gente, mas tudo o que eu ouvi, não só de mim, mas de outras pessoas, só corrobora que existia algo muito estranho na região em que eu morava. Essa é a terceira vez que tento escrever essa experiência. É um pouco difícil pensar que alguém mais possa saber, que alguém mais ouça a história, especialmente aqueles que me chamaram de louco. Isso me dá medo por alguma razão, e é por isso que só é conhecida por algumas poucas pessoas. Escrevi 3 vezes e só agora me atrevo a apertar o botão de enviar. Lembro que, nas 2 vezes anteriores, por algum motivo, tentei esconder certos detalhes, tornar o relato mais crível, esperando que as pessoas acreditassem. Mas por que esconder? Por que ocultar o que realmente aconteceu? As poucas pessoas que viveram uma experiência realmente paranormal sabem de antemão que tudo é possível. O mundo sobrenatural nos rodeia permanentemente e, às vezes, apenas às vezes, algumas pessoas têm o azar de vislumbrar. Em janeiro de 2020, completei 1 ano de namoro com Bianca, com quem acabei de ficar noivo. Aqueles primeiros meses, os vivemos entre a pandemia, sem nos vermos. Ambos estávamos passando por um período muito intenso de depressão e ansiedade, que a quarentena acabou piorando. Mas nos encontramos. Finalmente nos encontramos, como se estivéssemos destinados a nos tirar um ao outro daquele buraco.
Em novembro, Bianca conseguiu um emprego na área administrativa de um hospital privado. Ela estava fora da zona de perigo, claro, mas sobrecarregada de trabalho. Foi uma fase muito pesada para ela, mas talvez naquele momento não fosse ruim se dedicar ao trabalho e esquecer dos problemas pessoais. Como eu disse, em janeiro de 2020, completávamos um ano de namoro. Mas em vez de celebrarmos juntos, algo aconteceu que, de certa forma, ia colocar à prova nosso relacionamento. O padrasto de Bianca adoecera, a oxigenação estava cada vez mais baixa e não havia como mantê-lo em casa. No hospital público onde ele era atendido, estavam completamente cheios e não havia como recebê-lo. Então Bianca se mexeu. Conseguiu que ele fosse atendido no hospital onde ela trabalhava. Lembro que era um domingo e disseram que ele poderia ser levado na segunda-feira à tarde, que já teria um espaço para ele, uma cama. Mas o coitado estava muito mal. Eles acreditavam que, uma vez que ele entrasse no hospital, havia um grande risco real de não voltarem a vê-lo. Bianca me pediu algo então, o maior favor que me havia pedido desde que nos conhecemos. Ela me pediu para buscar seu avô, o pai de seu padrasto, em sua casa, uma área rural, a 3 horas da cidade, para que ele pudesse conversar com seu filho antes de levá-lo ao hospital, para que ele pudesse vê-lo e falar com ele, acontecesse o que acontecesse. Bianca tentou convencer seu avô a não vir. Disse que não era necessário. Ela explicou que tudo ficaria bem, que não havia problema. Mas então o idoso insistiu e avisou que não dependia de ninguém, que ele encontraria uma maneira de chegar. Ou seja, de que ele correria o risco que fosse necessário para chegar a tempo. Bianca decidiu me pedir para buscá-lo e, claro, eu aceitei. Eu não ia a esse lugar desde que era criança. Nunca tinha dirigido até lá. Lembro bem que coloquei o endereço do avô no telefone. Fui até lá e cheguei apenas ao cair da noite. O senhor saiu de sua casa com uma pequena mala e algo de que minha namorada não me havia avisado. Um tanque de oxigênio. Ele me esclareceu, antes de qualquer coisa, que não era Covid, que ele tinha que andar com o tanque há muito tempo. Entrou no carro e acomodou seu tanque entre as pernas. Nos preparamos para sair. Mal nos conhecíamos, mas estávamos prestes a viver juntos a experiência mais estranha de nossas vidas. Como se pressentisse, o senhor me disse para não perdermos tempo. Eu disse que precisava abastecer e ele perguntou se chegaríamos até a estrada. Eu disse que provavelmente sim. Ele respondeu então que tentássemos sair da área o mais rápido possível, que na entrada da rodovia havia um posto de gasolina onde poderíamos chegar com calma. Se tem algo que sei, se algo aprendi na vida, é ouvir os mais velhos. Eles sabem, dizem as coisas. Então, sem pensar, nos pusemos em marcha e avançamos rapidamente, atravessando aqueles sítios para, depois, pegar um caminho de 1 hora. Uma estrada um pouco perigosa àquelas horas, de 2 pistas, apenas uma de ida e outra de volta, com algumas curvas fechadas e sem um único ponto de iluminação. Quando cheguei, apesar de ainda estar iluminado pela luz do entardecer, sabia que ao voltar, as coisas seriam diferentes. E, com o aviso do avô, comprovei minhas suspeitas. Não era uma estrada tranquila. Nos adentramos no caminho e passamos sem contratempos as primeiras curvas, as mais difíceis. Mas no meio de uma delas, meu carro parou de repente. Todos os indicadores deixaram de funcionar e o rádio desligou. A primeira coisa que me veio à mente foi que a gasolina havia acabado, embora tivéssemos um 8º no último momento que vi, alguns metros atrás. Fiz o que pude para sair daquela curva, porque ficamos em uma situação muito perigosa. Se alguém viesse em alta velocidade, abri a porta e tentei empurrar. Muito lentamente saímos dali. Ter ficado ali teria sido quase mortal, sobretudo se viesse algum ônibus ou caminhão de carga. No final consegui. Estávamos fora da curva. Consegui tirar metade do carro do caminho e coloquei meu sinalizador de emergência refletivo. Mas o lugar era estranho. De ambos os lados do caminho havia uma espécie de milharal. Não sei se eram de tipos diferentes, mas eram mais altos do que eu. Não se podia ver nada atrás deles. O avô parecia tranquilo. Eu disse que verificaria o carro e que logo estaríamos na estrada novamente. Ele respirava agora com a maior lentidão que podia. Pude notar. Perguntei se ele ainda tinha oxigênio suficiente no tanque. Disse devagar e muito calmo que tentaria manter a calma, porque não sabia quanto tempo íamos ficar ali.
Bem, a estrada era normal no sentido de que havia tráfego, mas naquele momento não havia mais ninguém passando por ali. Nem um único veículo, nem um caminhão, nem mesmo alguém a cavalo ou de bicicleta. O senhor tentou relaxar e fechou os olhos. Eu abri o capô como um reflexo, como se realmente tivesse ideia do que estaria errado com o carro. Passaram-se uns 15 minutos quando algo se moveu entre os galhos. Eu não tinha uma lanterna para ver, então a única coisa que iluminava, por momentos, eram as luzes de emergência do carro. Algo ou alguém se movia por trás das espigas. Depois ouvi uma voz. Perguntou se estava tudo bem. Respondi que estava esperando o carro esfriar, que só tinha aquecido naquele momento. Ali, no meio do nada, senti que se aproximava com intenção. Respondi, mas com vontade de que se afastasse. Você tem certeza? Perguntou. Insisti que sim, que alguém mais estava vindo para nos acompanhar e continuar juntos. Sentia medo. Um medo que não posso explicar. Quem estava atrás das espigas riu um pouco, muito levemente, e sem dizer nada se afastou. Apenas consegui ver sua silhueta ou notar o movimento entre os galhos. Mais precisamente, pude ouvir como se movia entre eles. Voltei ao carro para ver como estava o avô. Tinha os olhos fechados e respirava profundamente, mas muito lentamente. Embora eu estivesse morrendo de vontade de contar o que acabara de acontecer, me contive. Não sabia quanto oxigênio restava, então apenas abaixei e fechei. Fiquei parado no meio da estrada, esperando por alguém em qualquer direção. Se alguém tivesse passado e nos oferecido uma carona de volta naquele momento, eu teria aceitado sem hesitar. Só queria sair. Alguém voltou a andar por entre os galhos e, por um momento, tive certeza de que tinha voltado com outra intenção. Estávamos em perigo? Queriam nos assaltar? Tinha que me preparar. Quem estava ali caminhou até ficar bem na minha frente, mas sempre atrás das espigas. Eu via as plantas se moverem, as ouvia. Era claro que algo grande estava ali, a apenas 2 metros de mim. Dei um passo para ouvir melhor. Havia alguém ali, uma mulher. Podia ver seu cabelo longo por trás das espigas. Cheguei um pouco mais perto e tentei ouvir com atenção. Estou com sede, disse. Caí de costas. Algo se movia de um lado para o outro, muito rápido, como se a qualquer momento fosse atravessá-las e chegar até mim. Levantei-me e dei alguns passos em direção à estrada, terminando no meio da pista. Consegui ver as espigas à distância. Moviam-se vindo em nossa direção, de várias direções, como se uma dezena de pessoas estivesse se aproximando entre elas, cada vez mais perto. Um caminhão ao longe, freando, quebrou meu transe. Voltei ao carro esperando acordar o senhor, mas agora notei que ele já olhava para as espigas. O que quer que estivesse ali era real. Não era parte da minha imaginação. Existia, estava ali. Disse ao avô para não se preocupar, que ia fazer sinais ao caminhoneiro para que parasse. Peguei meu telefone e acendi a lanterna para que ele me visse de longe. Mas, ao sair da estrada, apesar de ter ouvido o caminhão se aproximando, ele não estava mais lá. Não havia nenhum caminhão. Que diabos? Era como se eu tivesse me enganado, como se, em algum momento, tivesse pegado uma curva errada, como se tivesse entrado em um trecho de estrada que não existia. Por um momento, não sei como explicar, senti que nunca íamos sair dali. Já tiveram aquela sensação de que estão vivendo um pesadelo? Um desejo incontrolável de que tudo seja um sonho? Eu tinha isso. Apertava os olhos, rezava, e o senhor olhava para fora com os olhos bem abertos, segurando sua máscara de oxigênio. O rádio tocou de repente no volume máximo. O carro ligou. À distância pude ver as luzes dos carros se aproximando. Tudo parecia voltar a uma normalidade que nunca senti tão bonita, tão querida. Voltei para a estrada e o avô viajava em silêncio. Eu não aguentava a vontade de perguntar o que tinha acabado de acontecer, de me assegurar de que não estava louco, de que tudo tinha acontecido. No entanto, quando tentava conversar, ele apenas apontava para o oxigênio. Não podia falar ou não queria. Quando chegamos na casa da Bianca, ela já estava nos esperando. Pedi desculpas pelo atraso e ela riu. Só naquele momento olhei para o meu relógio e percebi que não só não estávamos atrasados, como parecia que tínhamos chegado um pouco antes do planejado.
Embora isso não fosse possível porque, segundo meus cálculos, ficamos parados lá por pelo menos 1 hora. Não tive oportunidade de conversar com o senhor, mas Bianca me disse que ele estava muito grato. Seu padrasto sobreviveu. No hospital, 3 semanas depois, estava de volta em casa como se nada tivesse acontecido. No entanto, foi a última vez que pude ver o avô. Ele faleceu no dia 23 de abril daquele ano. Acompanhei a família da Bianca no funeral. Dormimos no sítio naquela noite do velório e voltamos no dia seguinte, depois do enterro. O sol estava se pondo, pintando de laranja aqueles campos, aquelas áreas de espigas. Depois das curvas onde eu tinha ficado preso, os pais da Bianca fizeram um sinal da cruz ao dirigir por ali. A primeira coisa que fiz foi perguntar se havia lendas, se havia histórias por ali. Não, nada disso, disse o pai da Bianca. Vê aquela casinha lá na colina? Mal consegui distinguir uma casinha de madeira quase coberta pela vegetação. Um grupo de mães que busca desaparecidos decidiu procurar por ali, por uma chamada anônima que receberam. Encontraram uma fossa clandestina repleta de restos de pessoas. Não se sabe exatamente de quando. Fiquei em silêncio. Estremeci. Continuamos avançando por aquela reta solitária, por aquele caminho. Pela janela pude ver que o sol começava a se pôr. Por um momento tudo fez sentido, mas não quis dizer nada. Não me atrevi a contar. Não suportaria que não acreditassem em mim, que pensassem que eu estava brincando com a memória das pessoas.